de Samuel, capítulo 18, eu vou ler do verso 8 ao verso de número 30. Diz assim o texto: Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram eles a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e família do meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao mesmo tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que Davi falou. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Vamos orar. Amado e soberano Senhor, como é bom nos reunir, ó Deus,
na manhã do dia do Senhor, a fim de prestar culto ao teu nome, na certeza de que o Senhor fala conosco quando abrimos o texto bíblico e a palavra do Senhor é pregada de forma fiel. Por esta razão, ó Deus, rogamos que o Senhor nos ajude, nos auxilie, para que ao mesmo tempo em que a tua palavra é pregada com fidelidade, os nossos ouvidos sejam abertos, ó Deus Santo, para entendermos as coisas espirituais. Que o Senhor, ó Deus, santifique a nossa vida, que o Senhor fale ao nosso coração, nos exortando, animando, que o Senhor, ó Deus, cumpra em nós o teu querer, a fim de vivermos neste mundo como servos do Senhor, honrando o Senhor em tudo que fazemos. É a nossa oração, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. No sermão anterior, você aprendeu que deve honrar o Salvador de todo o seu coração, exaltando por sua vitória, por aquilo que ele fez. Davi é o Salvador de Israel. É Davi quem livra Israel do gigante. Mas esta história, sabemos, aponta para a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Cristo é o Salvador que precisa ser exaltado pela igreja. A sua obra precisa ser proclamada. A sua obra precisa ser conhecida, a fim de que os seus se ajuntem ao povo de Deus e continuem a louvar o seu santo nome. Voltando a Davi, a fama de Davi era cada vez maior, porque além de matar o gigante, ele foi vitorioso em várias outras batalhas. E a razão deste sucesso do ungido do Senhor, ela é anunciada de forma muito clara aqui no texto que foi lido. Dê uma olhada em como isso vai se repetir em alguns momentos. No verso 12, o narrador diz assim: Saul temia Davi, porque o Senhor era com este. O Senhor era com Davi e se tinha retirado de Saul. O sucesso do ungido não está no ungido e na capacidade do ungido. O sucesso está no Senhor. Compare Davi e Saul. Saul é um homem de porte. Ele sobrepujava a todos. Davi, menorzinho, pastor de ovelhas. Mas Davi é usado pelo Senhor para matar o gigante que aterrorizava inclusive Saul. A razão está aqui. Deus havia se retirado de Saul, Deus era com Davi. Mas o narrador vai repetir isso no verso 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. E se não bastasse essas duas repetições, no verso 28 o narrador mais uma vez enfatiza: viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E se você quiser saber então a razão do sucesso deste homem, a presença do Senhor na sua vida. Deus era com ele. E é isso que você precisa buscar na sua vida. A presença do Senhor com você. Unido a Cristo, você já está. Você precisa dar ouvidos à voz do seu Senhor, a fim de lograr êxito também em sua vida. Davi é o homem segundo o coração de Deus, que aponta para o grande Salvador. Então a consequência dele ter sido usado para salvar Israel é o amor do povo por ele, que também está anunciado aqui no texto. Dê uma olhada, verso 5. Diz assim: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Veja o verso 16. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Veja o verso de número 30.
Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Você percebe que à medida em que Davi vai avançando e vai vencendo as suas batalhas, o amor do povo por Davi, ele vai aumentando. Entretanto, o mundo, nós sabemos, porque Jesus disse isso, odeia o Salvador. O mundo odeia Cristo e o mundo odeia todos aqueles que estão em Cristo. Essa verdade é anunciada por Jesus lá no Evangelho de João. E se você quiser conferir, abra sua Bíblia em João 15 e veja o verso de número 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. E esta é uma realidade, meus irmãos, para você que está em Cristo. O mundo que odeia Cristo, odeia você, se você está em Cristo. Mas esta era uma realidade também para aqueles que viveram antes da encarnação, mas que pela fé ansiavam pela vinda do Messias. Logo, isso era também uma realidade para Davi, que tipificava Cristo antes da sua vinda. O mundo que odeia Cristo odiou a Davi. E você percebe isso aqui na figura de Saul. Saul odeia a Davi. Saul aqui é uma representação de tudo aquilo que o mundo faz em relação aos crentes. E nessa narrativa você aprende acerca de como é que você pode viver num mundo que odeia você. Como viver num mundo que o odeia. A primeira lição do texto: você deve servir a despeito da perseguição. Você viu no sermão anterior que o Salvador foi exaltado. As mulheres cantavam exaltando o rei Saul. Saul feriu milhares. Entretanto, elas mostravam a grandiosidade de Davi. Porém, Davi, 10 milhares. E essa canção de exaltação a Davi irritou a Saul. Dê uma olhada aí nos versos 8 e 9. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. O mesmo Saul que tinha um relacionamento com Davi de interesse, enquanto Davi servia aos seus propósitos, ele se afeiçoou de Davi. Ele disse: fica aqui perto de mim, eu quero você aqui do meu lado. E agora que ele vê as mulheres exaltando a Davi, ele está com ódio, ele está enciumado, ele está irado com o que está acontecendo. A inveja invade o coração deste homem. E é preciso ter muito cuidado, meus irmãos, com a inveja. Cuide, para que o seu coração não abrigue inveja. Porque a inveja pode levar você, mesmo sendo um cristão, a pecar contra outras pessoas, a desejar o mal de outras pessoas, a se alegrar quando outras pessoas estão numa situação complicada. Agora, quanto a você, diante do mundo, o mundo nunca verá os crentes com bons olhos. Por vezes, pessoas poderão invejar você e vão tentar prejudicar a sua vida. E isso não pode levar você a desejar vingança. Pelo contrário, mesmo diante de um quadro assim, você precisa ter em mente que você é chamado a servir, incluindo o serviço aos seus inimigos. Dê uma olhada nos versos 10 e 11.
No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Imagine aqui a cena. Primeiro o narrador diz: olha, Saul não está vendo Davi com bons olhos. E Davi? Davi continua fazendo seu serviço. Ele tinha sido chamado a fim de tocar harpa diante do rei, a fim de acalmá-lo. E o que ele está fazendo? A mesma coisa. O fato de Saul começar a vê-lo com maus olhos e até tentar matar, tirar a sua vida, não muda a atitude de Davi. E isso é bastante interessante de você perceber. Saul tenta matar Davi 2 vezes, mas Davi continua servindo a Saul. Saul agia conforme o espírito maligno. Davi agia em acordo com o espírito do Senhor. É por isso que mesmo perseguido, ele faz bem o seu trabalho. Ele serve ao rei. E aqui há um princípio bastante interessante que por vezes nós esquecemos. Aquilo que as pessoas fazem com você não tem o poder de definir como é que você vai agir ou reagir diante delas. Porque por vezes nós falamos assim, não é? Não, você sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque fulano fez assim comigo. Não, você fez porque você quis. Foi uma escolha sua. Reagir da forma como você reagiu é uma escolha sua. Ser perseguido ou não, não é uma escolha sua. Você será perseguido. Contente-se com isso. O mundo perseguiu a Cristo, perseguirá você. Então não há escolha aqui. Mas há escolha na forma como você vai reagir àqueles que perseguem a você. Aqueles que mentem sobre você. Aqueles que tentam prejudicar a você. Você não precisa tratá-los da mesma maneira, mas para isso você precisa estar em comunhão com Cristo e frutificar. O fruto é do Espírito de Cristo. É por meio do Espírito que você serve mesmo em situações difíceis. Dê uma olhada, por exemplo, na primeira carta de Pedro e veja como é que Pedro instrui irmãos que estavam passando por situações muito difíceis, muito terríveis. Estes irmãos já estavam vivendo dispersos por conta da perseguição. Além disso, muitos deles que tinham ido a Cristo ainda estavam na condição de escravos, o que era terrível. E Pedro então vai escrever a estes irmãos, no capítulo 2, ele diz assim, a partir do verso 18: servos, e aqui servo é escravo, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato diante de Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pense que Pedro está escrevendo a homens que estão numa posição muito difícil, sofrendo debaixo de senhores tiranos e dizendo: deem bom testemunho. Mas cuidado com esse texto para você não aplicar diretamente aos nossos dias. Há uma diferença bem grande entre estes homens que estão aqui servindo como escravos, o que era comum, não era aprovado pelo cristianismo, tanto que Paulo vai orientar os senhores crentes a tratar os seus escravos como irmãos,
Filemão foi ordenado a chamar Onésimo de irmão caríssimo, um escravo. Entretanto, Paulo não estava tentando subverter tudo o que estava acontecendo, porque esse era o status que tinha ali. Nós vivemos numa nação livre, até quando eu não sei, mas vivemos numa democracia. Nós vivemos num país onde há leis, onde há juízes. Então não tome esse texto como você sendo um funcionário que está sendo perseguido no seu trabalho. O seu patrão não está te tratando bem. Fala assim, não, é isso aqui que se aplica. Os direitos que você tem, que são dados pela lei, não há problema algum em você correr atrás deles. Não é isso que está em pauta aqui. Entretanto, ao correr atrás dos seus direitos, você não pode fazer isso como um ímpio. Você não pode, por exemplo, mentir pelos seus direitos, porque há muitos que fazem isso. Eles vão correr atrás dos seus direitos trabalhistas, e em vez de colocar a situação que aconteceu, eles inventam, eles aumentam, eles falam mentiras descaradas para prejudicar o patrão. Não, isso tudo é impiedade. Não é assim que crentes se portam. Eles servem ainda que os seus empregadores sejam ímpios. Naquilo que a lei pode tratar com eles, leve a lei, mas viva como um crente. Esse é o grande ponto aqui. E lembre-se, ninguém tem o poder de determinar como é que você vai se portar, como é que você vai reagir. As suas reações são suas, decisões suas. E como crentes, mesmo no mundo que odeia você, você precisa honrar a Deus e servir. A despeito de não contar aqui com a simpatia do rei, Davi servia com excelência. E o resultado, isso levava Davi a ser ainda mais estimado pelo povo que estava vendo tudo aquilo. Dê uma olhada aí nos versos 13 e 14. Pelo que Saul o afastou de si, o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Veja o verso 16. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante dele. O rei, que não estava mais afeiçoado de Davi, que queria Davi longe, colocou ele em outro lugar, pois lá naquele outro lugar Davi serviu e o resultado era visto pelas pessoas. O bom testemunho de Davi levava todos a amar aquele homem. Como tipo de Cristo, Davi está sendo aqui estimado e amado. O seu trabalho, o seu serviço, mesmo em meio às dificuldades, devem ser um bom testemunho acerca do Senhor. Cristo realizou o seu trabalho em meio a muitas dificuldades, e Ele é amado e adorado. Você imita a Cristo, e você usa o seu trabalho para apontar para Cristo, o seu serviço para apontar para Cristo, porque é o Senhor Jesus quem usa a sua vida, que faz com que você prospere no seu trabalho, mas não é para a sua exaltação, é para a exaltação dEle, é para a glória dEle. O seu testemunho e o seu serviço são então oportunidades para que você proclame a Cristo, porque não é você o modelo e o padrão é Cristo. E Ele vai usar você onde você estiver servindo, a fim de trazer glória ao seu santo nome. O ódio de Saul é tamanho, que não tendo conseguido ele mesmo matar Davi, ele vai tentar agora outro plano. Ele vai tentar matar Davi pela mão dos filisteus. Dê uma olhada aí nos versos 17, primeiro, diz assim o texto.
Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Guarde isso aqui, e lembre onde isso aqui vai acontecer mais uma vez, e quem será o agente. Veja agora o verso de número 21. Disse Saul: eu lhe darei a outra filha, para que ela sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Dê uma olhada no verso 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. 3 ocasiões onde a mesma coisa se repete. Saul tentou matar 2 vezes a Davi, ele não conseguiu. Ele falou: eu vou colocar ele lá no exército, ele vai guerrear e os filisteus vão matar. Quando ele entrega a sua filha, ele diz: olha, o dote vai ser sem prepúcios de filisteus, vai lá guerrear com eles. Os filisteus vão matar Davi nesse momento. Ele trama para matar o ungido do Senhor, e ao que parece, Saul esperava ainda que a sua segunda filha levasse Davi à falsa adoração. Dê uma olhada no versículo 21. A primeira filha, Saul não deu a Davi, deu a um outro homem. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E então ele deu a segunda filha, que amava Davi. E o texto diz assim: disse Saul: eu lhe darei para que lhe sirva de laço, para que lhe sirva de armadilha, de cilada. Essa expressão que aparece aí na sua Bíblia, laço, cilada, ela aparece em outro texto, ou em outros textos. Ela aparece, por exemplo, em Êxodo, capítulo 23. Se você estava atento aos textos lidos aqui na liturgia, você já lembrou do texto. Êxodo 23, veja o verso 33. Eles não habitarão na sua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso será por cilada, isso será por laço, por armadilha. Aqui foi quando Deus disse: olha, eu não quero que vocês permitam que outros povos habitem com vocês. Vocês também não vão tomar essas mulheres para os seus filhos, porque elas podem ensinar a falsa adoração aos seus filhos. Isso será uma armadilha. Essa é a expressão que está aparecendo lá. Nós não sabemos, porque a Bíblia não relata toda a vida da filha de Saul, mas ao que tudo indica, Saul olhou para sua filha e falou assim: é uma boa oportunidade dessa moça desviar Davi da adoração a Deus. Mas veja ainda Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, veja o verso de número 16. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por ciladas, por laços ou por armadilhas. É isso que Saul espera que a filha que ele está dando para Davi faça com Davi. Ela servirá de laço para Davi. Ele esperava que Davi se desviasse da adoração a Deus. Ele esperava que os filisteus matassem a Davi quando Davi fosse lá providenciar o dote. Entretanto, Davi se saía bem no seu serviço ao rei. A despeito de toda perseguição, de todo o ódio inimigo, Davi faz bem o seu trabalho. Verso 30, cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. E isso mostra, meus irmãos, que não deve haver desânimo diante das adversidades e das perseguições.
De fato, o mundo odeia os crentes. O mundo não verá os filhos de Deus com bons olhos. Faça o seu trabalho com excelência. Tribute glória ao Senhor. Os homens, mesmo os inimigos, precisam ver as suas boas obras, a fim de glorificar o Pai que está nos céus. Eles precisam perceber que você não é como eles, que mesmo perseguido, você não dá o troco. Pelo contrário, você ama, você serve. Infelizmente, muitos crentes acabam nas suas ações se assemelhando àqueles que não temem ao Senhor. Dos ímpios nós esperamos qualquer coisa. Dos ímpios nós esperamos que eles pequem. Dos crentes não. E como eu já falei aqui, não dá nem para você usar a desculpa de que você só fez porque foi provocado, só fez porque foi perseguido. Porque você faz apenas aquilo que você quer fazer. E como crente, o que você deve querer fazer é o que Deus ordenou a você. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Você não combate o mal com o mal. Você não se deixa vencer pelo mal. Pelo contrário, você vence o mal com o bem. É por isso que crentes não devem ter medo do mundo. Jesus venceu o mundo. E Ele envia os seus ao mundo para que deem bom testemunho do Senhor. Sirva, ainda que seja aos inimigos. É isso que Paulo diz. Eu citei aqui, mas eu quero ler Romanos capítulo 12. Veja a partir do verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Repare a palavra agora. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E por que Paulo usa a palavra esforçai-vos? Porque apesar de crentes, nós ainda temos resquícios da velha natureza e não vai ser fácil lidar dessa forma, tratar com o outro dessa forma. Mas há um mandamento e você, no poder do Espírito, se esforça para isso. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Para servir dessa forma, é necessário então aquilo que ensina o segundo ponto do sermão. Como é que você vive num mundo que odeia você? Seja humilde. É isso que você percebe aqui na vida de Davi. Agora lembre, Davi já havia sido ungido por Samuel. Samuel vai lá, mesmo que em secreto, e o unge. E a partir desse momento, Davi sabe que ele vai ser o rei de Israel. E como ele crê em Deus, ele sabe que não há impossíveis para Deus, ele sabe que ele vai ser. Ninguém pode impedir que ele chegue ao trono de Israel. Apesar de ele ainda não estar no trono, ele sabia que seria o rei. Mas antes de reinar, ele continua servindo aquele que ainda ocupa o trono. Você já ouviu aqui tocando harpa para acalmar aquele que está tentando assassiná-lo. Davi poderia, com toda a altivez no coração, dizer assim: negócio é esse? Acabou essa fase. Ó Saul, seus dias estão contados. Deus já te rejeitou. O rei aqui sou eu. Você me trata bem, hein? Você não sabe onde eu vou chegar. Porque é isso que muitas pessoas acabam fazendo umas com as outras, ameaçando.
Davi se coloca de forma humilde. Apesar de já ter sido ungido rei, ele serve. Isso lembra você alguma coisa? Jesus é o rei que se fez servo, a fim de redimir a sua vida. Ele crava na cruz os seus pecados. Ele se humilhou, a fim de que um dia você seja exaltado. Mas o teste para saber se você é um desses que vai ser exaltado é a humildade. Dê uma olhada, por exemplo, em Mateus. Mateus capítulo 5, primeiro. Veja o que Jesus diz aqui, no verso de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito estarão no reino. E aí você fala, será que eu sou um desses? Bom, dê uma olhada no capítulo 23 de Mateus. Veja o verso de número 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você sabe o que é interessante aqui? O contexto. Porque no verso 20, no primeiro do capítulo 23, Jesus diz assim, o texto diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, os mestres da lei. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Homens que estão na cabeça do povo, que deveriam servir, porque este é o modelo de Cristo para a liderança. Eles servem, eles não dominam sobre o rebanho, que é o que Pedro falará aos presbíteros, mas estes homens se exaltam, e Jesus então no final diz exatamente o que eu já citei: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Pessoas que estavam dentro do povo do pacto, mas que não se portavam como crentes, porque não eram. Jesus os acusou de serem do diabo. Vocês são do diabo, que é pai de vocês. Se você quiser saber se está de fato em Cristo, perceba a forma como você lida neste mundo. Você caminha com altivez ou você caminha com humildade? Mas não é só isso, volte a Davi. Davi, que já tinha sido ungido, não se valeu da sua posição, continuou a servir. E então, ele tinha ouvido falar da promessa do rei, lá no campo de batalha, lembra? Quando ele chegou e Golias afrontava o exército, e ele falou: quem esse gigante pensa que é? E aí então os homens que estavam lá morrendo de medo falaram assim: está sabendo que o rei prometeu a filha dele para quem matar o gigante? Pois Davi ouviu isso lá no campo de batalha. Relembre aí a sua mente. Capítulo 17, verso 25. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Você sabe que Davi não enfrentou o gigante por isso.
Davi enfrentou o gigante porque ele viu o gigante afrontar o exército de Israel. E ele então disse: quem este homem é para afrontar o exército do Deus vivo? Davi amava o Senhor, mas a consequência dele ganhar o gigante era essa. Até então ele ainda não tinha recebido nada. Então, quando o rei apresenta a sua filha, ele impõe algo que ele não tinha falado lá atrás. Ele impõe mais uma condição. Dê uma olhada aí no verso 17. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Bom, é isso aí que estava lá no contrato, não era? Mas aí tem mais uma condição. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Saul impõe mais essa condição, porque ele espera que ele não precise dar a sua filha a Davi, já que Davi vai ser morto pelos filisteus. Tudo bem, ele matou o gigante, mas ele vai ser morto no campo de batalha. Em vez de reclamar o que havia sido prometido, Davi se porta com humildade. Davi não chega aqui dizendo assim: que negócio é esse, rei? O senhor não falou que ia dar a sua filha? E pode rei voltar a palavra dele, afrontando o rei? Davi não cobra aqui os seus direitos. E então o rei, talvez para atiçar aí a ira de Davi e a rebelião de Davi, pega esta filha e oferece a outro homem. Versos 18 e 19. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual a minha vida e a família do meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Em vez de exigir, Davi se coloca de forma humilde diante do rei. E então o rei faz o seguinte: sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dado a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. O que Davi faz? Nada. E se fosse você? E se fossem os seus direitos? E se fosse o que tinha sido acordado com você? E quando o seu pai ou a sua mãe prometem alguma coisa e depois não cumprem, você se coloca de forma humilde ou você vai brigar, vai afrontar? Davi, meus irmãos, é humilde. De fato, Davi é alguém de uma família sem posses, mas ele não se exalta, apesar de ter vencido a batalha. Ele não exige o seu direito. E então a outra filha de Saul se afeiçoa de Davi. A outra filha então ama a Davi, e Saul agora vai usar a sua outra filha no seu plano contra Davi. Mais uma vez Davi vai se portar com humildade. Dê uma olhada a partir do verso 20. Mas Mical, a outra filha de Davi, ou de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe atrarei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e humilde de condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum,
mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Veja que interessante, Saul está tramando aqui contra Davi. Davi não se vê como alguém digno de fazer parte da família real. Ele é um homem humilde, ele não tem condições, ele não tem como dar o dote. Mas por mais que fosse pobre, havia de fato a promessa do rei para aquele que vencesse o gigante. Mas perceba aqui como a humildade de Davi vai contrastar com a arrogância de Saul. Por 3 vezes, o texto faz uma afirmação bastante interessante. Veja aí, verso 12. Saul temia a Davi. Agora vá no verso 15. Vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Verso 29, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi. 3 vezes. Saul olha para Davi, vê o seu êxito, vê que Deus é com ele e tem medo de Davi. Sabe por quê? Porque ele reconhecia a bênção do Senhor sobre Davi. Ao que tudo indica, ele percebe que aquele jovem pastor era o homem anunciado por Samuel quando reprovou Saul e disse: Deus buscará um homem segundo o seu coração. E como é que você percebe isso? Verso de número 8. Saul se indignou com estas palavras e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Saul começou a ver indícios de que, será que é esse? Será que eu trouxe para dentro do meu castelo o homem que vai tomar o meu lugar? Já estão começando a exaltar ele, daqui a pouco só falta ele ser rei. E Deus está abençoando o trabalho de Davi, e Davi serve, e o Senhor dá a ele êxito, e Saul tem medo. Mas mesmo assim não arreda o pé, e na sua arrogância, ele acha que irá acabar com a vida de Davi. Irado e orgulhoso, o rei não se preocupa sequer com os sentimentos da própria filha por Davi. Porque o arrogante, ele faz assim, ele usa as pessoas para cumprir os seus planos. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas sentem, não importa nem se elas estão perto de mim e são meus parentes, eu vou usar estas pessoas para os meus fins. A filha de Saul amava aquele homem. Ele viu nisso uma oportunidade, não para colocar um bom homem ao lado da sua filha, como marido, mas para usar a sua filha e a sua afeição por Davi para matar Davi. Davi sendo morto, como ficaria aquela que amava Davi? Estou nem aí para isso. Eu quero acabar com o meu problema. E muitas vezes, quando mesmo crentes estão vivendo de forma arrogante, eles não se importarão com aqueles que estão à sua volta. Eu quero fazer a minha vontade, não importa como. Não importa se alguém vai sofrer do meu lado. Pais, por exemplo, que querem fazer só a sua vontade, seguir a sua vida sem incômodos, não estão nem um pouco preocupados se os seus filhos não estão aprendendo a lei do Senhor, se esses meninos não estão sendo preparados para resistir à tentação pelos pais que são seus pastores. Mas que não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o que eles querem, o seu descanso. Ou esposas que não estão preocupadas com a edificação do seu lar,
que não entenderam que a esposa sábia edifica o seu lar, mas elas lutam o tempo todo pelos seus direitos e afrontam os seus maridos e brigam por tudo que há dentro de casa. Ou irmãos da igreja que querem impor o tempo todo a sua vontade e em sua arrogância não importam se eles vão dividir o corpo de Cristo muitas vezes. A arrogância leva o homem a tentar cumprir os seus planos de qualquer forma, não importa quem irá sofrer do meu lado. O orgulho do rei rejeitado põe ainda em maior realce a humildade de Davi. Porque um homem que já foi rejeitado por Deus insiste em querer se manter como o grande rei. Já o homem que havia sido ungido, mas ainda não tinha sido levado ao trono, se coloca no seu lugar. Ele aguarda, ele espera no Senhor. Ele sabe que não é na hora dele, mas na hora que o Senhor irá cumprir o seu plano. Para servir em um mundo que odeia você, é preciso que você tenha a mesma humildade de Cristo. Muitas vezes você vai querer pagar com a mesma moeda aos que ofendem você. Mas como eu já li aqui, você precisa vencer o mal com o bem. Se você pensa só em você mesmo, você nunca vai se importar com os outros. Você nunca conseguirá cumprir as ordenanças do Senhor. Quando Jesus diz, olha, se alguém bater numa face, dê a outra. Se alguém demandar com a túnica, dê também a capa. Se alguém fizer você andar uma milha, ande duas. E você ama muito a você mesmo, você não vai fazer nada disso. Bateu, levou. Quando alguém for à justiça contra você, contra alguma coisa, um irmão principalmente, você fala, eu vou lutar até o fim. E se alguém quiser me obrigar a me mexer aqui, eu vou brigar também. Porque para cumprir as ordens do Senhor, nós precisamos humildemente nos colocar na posição de servos. Mas por vezes nós não queremos ser servos no reino de Deus. Nós queremos ser soberanos nos nossos reinos, fazendo a nossa vontade, custe o que custar. As ordenanças bíblicas, irmãos, para serem postas em prática diante dos descrentes, exigirão humildade. De igual forma, a humildade será essencial na relação entre os irmãos, sobretudo quando há ofensas, por exemplo, que precisam de perdão. Para você perdoar, você precisa ser humilde. O arrogante não perdoa. O orgulhoso não perdoa. Quem você pensa que é para me tratar assim? Ah, mas eu tô arrependido. Não, pensasse isso antes. Agora acabou. Não é sem razão, irmãos, que Paulo ordena aos filipenses. Dê uma olhada, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Veja o que está acontecendo aqui, sobre o que Paulo está falando. No verso 3 ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É fácil viver assim? É por isso que Paulo, depois dessa ordenança, mostra a você como que você vai fazer isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que Paulo está colocando aos crentes é: quando você achar que é muita coisa
se humilhar diante dos outros, servir os outros, considerar os outros superiores a você. Lembre que o Rei da Glória fez isso, para que você tivesse redenção. E agora que você foi salvo, você tem condições de rejeitar você mesmo e o seu orgulho, para viver da forma como Deus ordena. É difícil, meus irmãos, lutar contra o orgulho, mas amparado no Senhor Jesus Cristo, você precisa rogar a Deus e lembrar o tempo todo que você conta com o auxílio do Espírito do Senhor. Porque se Cristo, o Rei da Glória, se fez servo humilde, não há por que você achar que pode se agarrar ao seu orgulho e aos seus direitos. Por isso que Paulo, então, escreveu à igreja orgulhosa de Coríntios: por que vocês estão levando seus irmãos à justiça? Sofra o dano. Por que vocês estão querendo comer carne só porque vocês acham que não tem problema nenhum, esquecendo do irmão fraco? Abra mão de comer carne pelo seu irmão fraco. O que Paulo está recomendando aos coríntios o tempo todo é isso: humildade para viver nesse mundo. Para viver nesse mundo você precisa confiar na providência do Senhor. Desde que Davi foi ungido por Samuel, ele se coloca aqui em confiança ao Senhor. Foi isso que levou ele a derrotar Golias. Certamente é isso que o leva a servir humildemente, enquanto ele aguarda o momento de assumir o trono. Ele não se vê no direito de exigir nada, pois ainda que seja o escolhido do Senhor, ainda há um rei, Deus ainda não o levou ao trono, então ele cumpre o seu papel com humildade. E é nessa confiança que, após servir o rei, ouvir que o rei não exigiria dinheiro como dote, mas sem prepúcios de filisteus, que ele se anima em fazer parte da família do rei. Ele vai lá e traz, não foi só 100 não, ele traz 200. Ele confia no Deus que está com ele, e isso vai levar Saul mais uma vez a reconhecer o favor do Senhor sobre Davi, que agora faz parte da família real. Providencialmente, Deus está conduzindo a história, levando Davi cada vez mais para perto do palácio. Haverá um momento em que ele será de fato o rei. Davi já tinha esta promessa, mas ele não fez como deu em sua cabeça, exigindo direitos por se achar mais do que deveria. Você não tem uma promessa de uma função específica como teve Davi, mas você tem o direcionamento da Escritura a fim de viver para a glória de Deus em tudo que você faz, em todas as suas atitudes. Mas honrar a Deus vai colocar você muitas vezes em dificuldades. Falar, por exemplo, com o chefe que você não vai fazer algo que é pecado, pode levar você ao desemprego. Como é que você vai lidar com isso? Se você não confia na providência de Deus, sabendo que Ele colocará você onde Ele deseja colocar, você irá sucumbir ao mundo que odeia você. O texto mostra então como é que você vive nesse mundo que te odeia e que odeia o seu Salvador. Você serve a despeito da perseguição. Você vê isso em Davi, mas de forma mais maravilhosa, você vê isso no ministério de Jesus. Ele entrega a sua vida em favor de homens que duvidavam dele, de homens que foram colocados junto dos seus apóstolos, no círculo mais íntimo, e que no momento da crucificação abandonaram a Jesus. Jesus cumpriu toda a sua obra a despeito da oposição. Você deve ser humilde, e mais uma vez, Cristo é um exemplo mais glorioso que Davi,
Porque Davi, como pecador, se assemelhou a Saul. Saul quis matar Davi pela mão dos filisteus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, matou Urias pelas mãos dos filisteus. Cometeu esse pecado. É por isso que não é Davi o seu exemplo. O seu exemplo é Cristo, aquele que nunca cometeu pecado algum. Nesse mundo que eu dei a você, confie na providência de Deus, sabendo que tudo que o Senhor fez por meio de Cristo, o seu ungido, fez em seu favor. Você pode descansar no seu governo, porque o Deus que conduziu a história a fim de dar o próprio Filho para a redenção dos pecadores, vai certamente cumprir todo o seu plano. Confiado no Senhor, imite o seu humilde serviço. Viva de modo digno do Evangelho, servindo até mesmo aos seus inimigos, a fim de dar bom testemunho do Senhor. E que a partir desse seu bom testemunho, não o seu nome, mas o nome de Cristo, do seu Salvador, seja cada dia mais estimado. Não se esqueça, Deus é com você, para que você glorifique a Ele. No mundo você terá aflições, tenha bom ânimo. Cristo venceu o mundo, Ele garante que você também irá vencer.